Professora já está aqui. Boa noite a todos. Professor... Olá! Boa Super noite. pontual. Então, pior que nos 45 do segundo tempo eu vi que eu tava com pouca bateria, tive que sair correndo, pegar o carregador. Mas tudo bem. Deixa eu mandar aqui só um... Estou tentando achar. Aqui, achei. Porque essa live vai ser transmitida pela Web TV Play de Florianópolis. Ai, que legal! Aí eu tava mandando o link aqui. Ô, professor Sérgio Viula. O professor Sérgio Viula é um professor de filosofia lá do Rio de Janeiro. Que Muito amigo meu. legal! Boa noite para todo mundo. Bom, primeiro deixa eu agradecer a todo mundo, né, pela presença. Eu fico muito feliz que as minhas lives sempre têm, né, os meus seguidores cativos que sempre estão me ajudando. E hoje eu convidei ninguém mais, ninguém menos que a professora Ana Carolina Silvestre. Eu queria que você, por favor, se apresentasse para os meus seguidores. Gente, boa noite para todo mundo aí. Eu sou professora aqui no sul de Minas, eu sou professora de filosofia geral e jurídica aqui no sul de Minas, na cidade de Pouso Alegre. E fiz mestrado em filosofia do direito e faço doutorado em filosofia do direito também, lá em Portugal, na Universidade de Coimbra. E Poxa, conheci o chileno aqui no Instagram. no Instagram. Aliás, o professor Sérgio Viula, hoje é um grande amigo meu, está entrando aí também o professor Doro Marx, ele foi professor do Federal de Minas, em Viçosa. Que Eu os legal! conheci também pelo Instagram. O Instagram me trouxe assim, grandes amigos na filosofia e no mundo acadêmico. Então, eu acho. A Laísla, boa noite. Sabe o que eu acho legal? Eu estava até comentando com os alunos, assim, que durante a pandemia, especificamente, né, eu acho que esse movimento que já estava ocorrendo aí de deslocamento da produção científica para as redes sociais, ele se intensificou. Então, agora com a pandemia, tem muito conhecimento sendo produzido aqui no Instagram. E aí acabou que as pessoas É. foram se conectando, né? Foram se conhecendo. Deixa eu te contar uma coisa que você não sabe. Eu, no começo da pandemia, eu nunca tinha entrado em nenhuma live. E eu mesmo nunca tinha feito live, não tinha feito nada. Ah, é? É, o primeiro mês, pelo menos, assim, eu não tinha feito. E aí, um dia, calhou de eu estar um horário assim no celular, e aí abaixou a notificação que você estava fazendo uma live. E Sério? aí eu entrei na sua live. Eu nunca tinha De entrado em live música? nenhuma. Não, de filosofia. De Ah, filosofia. E aí eu fiquei assistindo a tua live, e aí eu vi o pessoal falando assim, puxa, que ela legal e tal. E aí eu olhei e falei, puxa, meu, que legal. Porque eu só via live de música. O pessoal falando live de música, eu confesso que eu não tenho muita paciência, né? E aham. aí eu peguei e falei assim, pô, que legal, mano, ela tá dando aula de... E eu vi você interagindo, aí eu falei assim, pô, acho que eu vou fazer também. E aí eu comecei a Olha, fazer por sua causa. que loucura, que legal. Você vê, é uma É, corrente do bem mesmo, né? Então, eu exatamente. também não usava, não. Eu usava muito pouco o meu Instagram. Eu usava mais o Facebook. O Instagram ficava ali, eu postava mais piadinha, mais meme. Tá, Aí você depois, tá com quantos eu anos? acho que. Desculpa. Você é Oi? nova. Você é nova. Você não vai se sentir ofendida de perguntar quantos anos você está. Você é super nova. Eu sou nova, eu tenho 40 anos. Ah, sério? Não, então você tem a minha idade. Então é coisa de velho, o Facebook. A gente, É, coisa de a gente, velha, a é, gente do coisa Orkut, né? nossa! Só podia colocar 12 fotos lá no Nossa, Orkut. achei que você era muito mais nova. Parabéns, achei que você era bem mais nova. Ah, não, por Mas é acaso. nova, mas tá Obrigada, nova, hein? obrigada. Tá super Novinha, nova. né, Valério? Ah. Novinha. E eu realmente concordo com você. Semana passada eu fiz uma live com uma menina, ela é menina, porque ela fez 28, 29 anos agora. Eu falo menina, né? Porque eu tenho a sua idade. E ela está fazendo pós-doutorado no Japão, em física de partículas, doutora Bibi Bailas. Ela Que fez legal. física e fez o mestrado, e o doutorado dela fez o mestrado dela na França,
o doutorado, eu não sei não, o mestrado acho que foi em Portugal, o doutorado na França, e agora está fazendo pós-doutorado em física de partículas, é pesquisadora lá no Japão. Que bacana! Então, você vê, é isso. Eu acho que isso foi muito legal. Assim, a pandemia não tem nada de legal na pandemia, mas Sim, sim, é concordo. fazer do limão uma limonada, né? Uma É, caipirinha. Então, aí a gente é, começou a utilizar essas plataformas também para produção de conhecimento. Aí eu conheci a Laísla, que veio falar comigo, professora lá em Pernambuco, da rede que pública, legal. Professor de sabe? Então, eu português, acho né? que... Professor de Hã? português? É a De professora de... Eu português, sei, estou seguindo redação. ela agora. Então... Você sabe que eu tenho uma grande amiga minha, chama Cíntia Chagas, ela é professora de português também. Ela é conhecida como a pessoa mais divertida do Brasil. Ela dava aula em balada em BH. Eu fui padrinho de casamento dela, que o marido dela é muito meu amigo, e agora ela está morando aqui em São Paulo. Ela fechou o cursinho dela lá, mas ela dava na balada aula de português. Aula... Como que será isso? ela é muito divertida. Depois eu passo assim. E eu acho que a ideia é essa, a gente tornar acessível o conhecimento. E aí nisso a internet facilita muito, uma coisa que a gente, quando estudava, não tinha, né? Eu sou da Não, não época de tinha que ir na tinha. biblioteca, né? Claro, eu acho legal na biblioteca. Eu Eu também acho. gosto. Porque, assim, por exemplo, tem uma coisa que... Ah, a Sônia, boa noite. Chegando a minha monitora de filosofia geral e jurídica Ah, aí. Uma coisa que eu acho legal é que, por exemplo, antes de eu ir para o doutorado, eu tive um período que eu falei, olha, eu não vou pesquisar nada. Foram uns 4 meses, assim, eu falei, não, eu tô indo para o doutorado, eu vou, né, assistir agora as aulas da Ana Acadêmica, então eu não vou pesquisar nada, não. Eu vou ler livros. E aí eu fui na biblioteca e eu pegava por capa, assim. que Então, legal. por exemplo, aí eu falei, ah, nossa, é verdade. Eu lembro que eu li Hemingway, Fitzgerald, eu fui lendo, mas pelo título. Por exemplo, ai, E te interessava? por exemplo, Paris é uma festa. Nossa, eu tenho vontade de conhecer Paris, que legal. Então, claro que tem Ah, você não é coisas. nada boba, né? Então, Paris é uma festa, quero lá para Paris. Mas então, eu acho que a biblioteca tinha essa coisa que não tem Sim, aqui. Mas nesse momento agora, eu falei isso com os meus alunos, eu acho que vale muito a pena a gente focar assim, em pessoas para a gente seguir, porque a produção de conhecimento ela está se deslocando, até por conta também dessa sim, ansiedade, desse medo, né? Então, as pessoas da solidão. Então, por sim, exemplo, muito. participar de uma live, falar com o pessoal, é um prazer, assim, porque a gente não tem essa oportunidade da sala Me de aula interessa, agora. concordo. Eu sinto muita falta. E assim, eu quando eu fui fazer a faculdade, fui fazer a faculdade mais velho, eu sou empresário, né? Eu não vivo aliás, de 2 anos para cá que eu tenho dado muita palestra, e aí eu tenho começado a monetizar minhas palestras, mas até então, antes, até palestra, eu dava de graça, porque eu tenho muito vídeo na internet, eu sempre dei de graça, porque eu tenho uma empresa de segurança, sou especializado em caso noturno, eu tenho 100 funcionários. E com a pandemia, parou completamente. E, Sim, inclusive, eu tenho uma minha empresária, ela já falava mais de um ano, vamos fazer um produto digital. E eu, para mim, a internet sempre foi. Porque, assim, como eu sempre gostei de estudar, sempre estudei, eu acho, assim, que as pessoas têm uma visão de que a filosofia é chata, muito por conta, inclusive, dos professores. Sabe? Porque é. eu falo assim, os filósofos, no geral, são pessoas, caras muito inteligentes, muito inteligentes, mas são de épocas variadas, né? Mas geralmente são mais antigas, então são muito elaborados os textos. Ele não está preocupado se você está entendendo ou não. Eles vão Sim, vomitando o que eles estão pensando. Não é um começo que tem um livro que tem começo, meio, fim, tem uma ordem cronológica. Não, não é. E aí já é difícil de ler. Às vezes até é chato. Para a gente que é da área, às vezes é chato. Você fala, nossa. E aí o professor chega numa sala de ensino médio, por exemplo, e ele começa a ler os filósofos, fica chato, fica difícil, porque tudo que é difícil a gente acaba, se a gente não entende, tenta. Então a minha ideia sempre foi, por isso que o meu curso chama Traduzindo a Filosofia, foi sempre traduzir de maneira simples, de maneira descomplicada, de maneira divertida. E quando eu fui fazer a faculdade, eu fui fazer estágio, tive que fazer estágio no ensino médio, e eu falei assim, você imagina, eu tô acostumado a lidar com balada, eu falei, eu tenho que lidar com essa molecada, ai, que saco. E eu fiquei apaixonado pelo ensino médio. Fiquei apaixonado, tanto que eu dou aula até hoje como voluntário no Estado. Dou que aula de graça. legal. Sigo até hoje, sou apaixonado pelos meus alunos. E a ideia é exatamente essa de
de facilitar o conhecimento. E eu vi que você faz isso. Quando eu entrei na sua live, exatamente isso que me deixou. Eu falei, olha que legal essa aula. Então, mas assim, é que a filosofia, ela sempre fala de coisas do dia a dia, Sim, né? isso. Olha lá, olha o Valério, que belezinha. Sempre achei chato mesmo, mas a Carol tem mudado isso na minha vida. Olha, que Aí tem uma sensacional. aluna sua, ó, é o quê? A Fê Martinez, é Fernanda? Eu não vi aqui, deve ser. Eu não Porque estou ela mandou acompanhando. bonzinho. Ah, Então, porque assim, a a filosofia, Fê, minha ela amiga. não é, concordo com você, muitas vezes o modo como os filósofos, né, constroem essa narrativa fica encapsulado, não fica tão acessível, mas a filosofia, ela fala de coisas do dia a dia, Sim, sim. né? Ela fala de, por exemplo, o amor, a felicidade, fala, por exemplo, sobre o conhecimento, né? Então, a filosofia, ela trata de tudo, né? Ela pode tratar de Sim, qualquer sim. assunto, De qualquer mas assunto, muitos exatamente. assuntos do dia a dia, Sim. Aliás, né? principalmente, né? Aliás, a filosofia clássica é dividida em pré-socrática e pós-socrática exatamente porque Sócrates ele trouxe filosofia para o dia a dia. Ele tirou Exatamente. daquelas conjecturas sobre a origem do universo e tal, e ele trouxe para a nossa vida. Tanto que hoje Exatamente. a ética, a moral, que são exatamente ciências sobre o bem viver, né? São temas que a filosofia se preocupa muito. Sim. Carol, você sabe que o primeiro vídeo que eu fiz sobre filosofia na internet, o primeiro vídeo foi com outro professor de filosofia, amigo meu, que fez faculdade comigo, o professor Alexandre Leal, e nós tratamos de um tema, de uma diferença da visão entre Kant e Spinoza, Que legal. sobre as decisões do ser, né? Sim. Porque Spinoza, ele diz, na verdade, foi um precursor de Nietzsche, né? Nietzsche mesmo fala que Spinoza foi um precursor dele, e depois, posteriormente, Nietzsche, Freud. Nietzsche diz, tem uma frase alemã, que diz in mir, que é algo pensa em mim. Não sou eu que decido o que eu penso, que era exatamente o pensamento de Spinoza. Sou os sentimentos, e os sentimentos vão para algo, eu só sou espectador. E Kant vai dizer o contrário. Kant vai dizer que a vontade é fruto de uma decisão intelectual, o que eu decido Sim. fazer com o meu desejo. Né? Então a gente tem essa questão entre sou eu que decido ou não sou eu que decido. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Já que Nossa, você é tão. então, essa questão é interessante. É assim, no meu doutorado, eu tenho trabalhado, eu falo de emoção, né? E aí, no segundo capítulo da minha tese, eu falo especificamente, trabalho sobre as emoções, depois eu vou trazer isso aí para contextualizar lá no direito, na decisão Eu judicial. nem sabia, hein? Olha Mas lá. sabe o que eu percebi? Aí lá no meu trabalho, eu tenho trabalhado assim, com uma dimensão interna e uma dimensão externa das emoções. Porque, por exemplo, existe uma dimensão externa. Então, assim, por exemplo, eu estou trabalhando mais com sociólogos da emoção. Então, existem pensadores que trabalham a partir de uma matriz sociológica que vão dizer, por exemplo, que existem scripts culturais, né? Então, por exemplo, como eu devo me comportar na sala de aula. Então, isso está montado. Eu chego ali, eu já sei, por exemplo, eu sinto, né? Pode ser até um feeling do que é adequado, do que é inadequado. Então, isso não é construído por mim. Isso é uma construção cultural. Então, existem scripts culturais. Na esfera do direito, por exemplo, o juiz, existe também o que uma professora norte-americana chamada Terry Mahoney fala. Ela fala do paradigma do juiz desapaixonado. Então, quer dizer, o juiz ou ele não pode se emocionar, ou ele tem que colocar as emoções de lado para ele decidir. Porque Sim, as emoções não são bons guias. Então, é uma ideia, né? Você tinha até falado antes sobre a questão do estereótipo, né? Que a gente estava pensando sim, sobre o sim, tema da live. É uma ideia estereotipada de que a emoção não pertence ao horizonte da razão. E que, então, ela deve ser ou colocada de lado ou evitada no momento da decisão. Então, assim, isso é externo, né? Outra coisa também que é externa é a dimensão biológica. Então, se você vai estudar neurociência, né? Também existe uma constituição do cérebro. Tem sim, um sim. texto bem legal do Damasio, do Antônio Damasio, chamado E o Cérebro Criou o Homem.
Então, o nosso cérebro, ele também ele é conformado de um certo modo, né? Então, existe também ali um maquinário, né? Ele fala sobre as emoções, né? Nesse maquinário da vida, e as emoções como a joia da coroa na regulação da vida. Então, assim, existem questões que são externas ao sujeito, mas existem outras que dizem respeito ao sujeito. Por exemplo, a questão da educação do desejo, né? Que o Aristóteles trabalha. Então, existe o quê? A psicanálise, né? Então, as estruturas psíquicas. Então, existe uma série de coisas que dizem respeito à dimensão interna, mas outras que dizem respeito à dimensão externa. Então, isso eu acho que é muito interessante da gente entender que tem coisas que dependem de mim e coisas que Sim, não dependem. sim. Você sabe que você estava me falando agora, eu concordo plenamente com você. Tem um sociólogo, inclusive um dos pais da sociologia, que é Emile Durkheim, né, um filósofo do século XIX, e ele diz que a sociedade ela é lógica e cronologicamente anterior ao indivíduo. Ou Sim, seja, cada vez que a gente nasce, que um indivíduo nasce, a sociedade já tem uma lógica funcionando, já existe uma sociedade em qual ele é inserido, e aí você falou, é legal que você falou em psicanálise, porque eu estou me formando em psicanalista, que uma área que legal. eu gosto muito. Aliás, eu estudo de tudo. Tem um amigo meu que me chama de tudólogo, né? Porque eu gosto de estudar. Mas filosofia É, é isso. A gente vai analisar um objeto, né? Um assunto, uma questão que envolve muitas dimensões. Então, quanto mais a gente muito, souber, exatamente. vou dar um E beijo para Ana, pro meu irmão que entrou aí. mano. Então o que acontece? E aí depois, mas aí dados, né, dado esse fato que nós, quando nós nascemos, nós já temos uma construção social. Foucault tem uma obra, eu me lembrei da Foucault, que é o estudo sobre a sexualidade, que ele fala que inclusive o que nós desejamos, ele é construído socialmente. Embora ele Sim, falasse especificamente sobre sexualidade, ele fala sobre a microfísica do poder, né? Ele começa a falar nessa hora sobre a microfísica do poder, e ele fala exatamente sobre isso, como a política, né, o poder, ele se estabelece pelas micro-relações e que, inclusive, o que a gente gosta é aprendido socialmente. Eu costumo falar para os meus alunos assim, é, vocês acham coincidência, por exemplo, que o homem brasileiro, a mulher brasileira, ela quer ficar com a cinturinha e com uma bundona grande, com as pernas grossas, enquanto o americano gosta de uma mulher com seios fartos, com as pernas finas, porque você acha que todos os homens do país, coincidentemente, gostam e as mulheres querem ficar desse jeito com ele? Não, não é, porque o próprio objeto do desejo ele é aprendido socialmente, né? sim, E aí a gente entra exatamente naquela relação que nós estávamos falando dos sentimentos, né? Porque se eu fosse um ser totalmente racional, como diz Kant, né? sim, E quando eu estivesse nervoso, não influenciaria na minha decisão. Ou quando eu estivesse apaixonado, ou quando eu estivesse triste, se nós fôssemos inteiramente racionais, nós não interferiria as emoções. E aí é sim, um dos argumentos de Spinoza, exatamente. Só que nós também temos que ter uma parte que decide, porque senão o direito se invalida, né? sim, Porque a base do direito penal é poder fazer diferente. Porque se exatamente. eu não tinha opção, me corrija se eu estiver errado, é o excludente de ilicitude, né? Porque se eu não tive outra opção, eu só tinha aquela, era matar ou morrer. É ilícito o ato, juridicamente mas como eu não tinha outra opção, eu tenho um excludente de ilicitude. Então, o crime ele se caracteriza no poder fazer diferente. Exatamente. Como que a gente lida, então, com esse impasse? Então assim, exatamente o que você falou. Se eu não tenho. As excludentes de ilicitude, né, no direito são legítima defesa, estado de necessidade e estrito cumprimento do dever legal. Então, são situações em que eu não poderia agir de outro modo, né? Então, imagina a situação lá do Titanic, né? Eu tô no Titanic, o barco tá afundando, eu brinco com o pessoal, falo assim, ó, eu tô lá, vejo a velhinha na boia, eu empurro a velhinha, pego a boia, agarro na boia, eu cometi algum ilícito? Não! Porque era uma situação em que ou a velhinha morria ou eu morria. E aí, nesse momento, eu sou por instinto. Então, eu nem reflito. Eu simplesmente roubo a boia da velhinha e nem vi fazer. Então, isso não é crime, né? Sem julgamento moral, né? E a gente já pensa, nossa, né? Que
que carrasca. Aliás, me lembro de nunca pegar um navio contigo, tá? Porque... Sim, olha, pega a sua boia e guarda a boia, entendeu? E deixa uma boia comigo. Então, mas ó, tem umas coisas bem legais. Tipo assim, eu lembro uma vez que eu tava lendo um livro, era um livro do Bauman. Eu não me lembro agora o nome, eu acho que era Modernidade e Holocausto, não sei. E aí tem uma parte que ele contava uma história que era assim: imagina se um leão, né? Era uma história, eu não lembro exatamente, mas era uma. Ah, não, mentira, era leão nada. Isso foi o meu sonho. Mas assim, era uma história sobre as pessoas que passaram juntas, casais que passaram juntos, os horrores do Holocausto. E aí eles sobreviveram ao Holocausto e eles se separaram depois. E aí isso virou um tema de estudo, né? O Bauman foi estudar, falou, pô, mas essas pessoas passaram talvez o pelo momento mais mais difícil. difícil da vida delas juntas, depois se separam. E aí ele falou que ele chegou à conclusão, né, de que um dos aspectos ali relevantes era eles viram uma face do parceiro que eles talvez nunca veriam se não houvesse o Holocausto, mas agora eles viram, né? E aí, esse dia que eu li esse livro, eu sonhei que eu tinha descido, que a casa em que minha mãe mora tem 2 andares, onde eu tô agora na pandemia. E que eu desci, tinha um leão na sala, e eu empurrei meu avô e saí correndo. Aí depois eu fiquei pensando, falei, gente, que horror! Olha o que eu imaginei. Mas a gente é instinto. Tem um lado nosso que a gente não quer reconhecer, talvez, né? Que Sim, até a sim, Marta sim. Nussbaum fala disso. Ela falou que a gente passa desodorante, a gente escova o dente, a gente toma banho, porque a gente não quer nem reconhecer a nossa dimensão de animalidade. A gente é animal. A gente, se não tomar banho, vai ficar com cheirinho azedinho, né? A gente, de manhã, aí você acorda de manhã. Aí o que acontece, né? Aí vamos projetar isso. Aí você vai lá, Fale casa por com você, alguém. tá? Eu estou sempre cheirando flores. Fale por você. Eu transpiro o Olha, odor de gente, se eu flores. não passar desodorante, não tomar banho, escovar dente, uai, né? A gente é É verdade, animal. é E aí, o verdade. que acontece também? Muitas vezes, como a gente não quer reconhecer a própria animalidade, a gente projeta isso nos outros também. Aí você vai lá, casa com alguém. Uma vez eu vi um vídeo de quem que estava falando sobre Nietzsche. Eu esqueci o nome da pensadora. Ela estava falando sobre Nietzsche e ela falou sobre isso. Falou assim que o Nietzsche, ele é o cara, ele é cru. Por quê? Porque ele está falando para você, olha, reconheça, olha para você como você é, sem projeção, sem dever, sem querer ser nada diferente do que você é, né? Então, assim, Viviane Mosé, João, isso aí. E aí, a Viviane Mosé falando disso, falou assim, olha para a vida como ela é. Ela Exatamente. tem doutorado em Nietzsche, a Viviane Tem Mosé. doutorado em Nietzsche. E eu adoro os vídeos da Viviane Mosé, porque Eu ela é adoro outra ela também que também. consegue traduzir muito bem isso, né? Você sabe que esse conceito de Nietzsche é do amor fati, né? Amor Sim. fati do alemão significa literalmente amor ao destino. E não que ele acreditasse em destino, porque ele era declaradamente ateu, mas é exatamente esse o conceito. Ele fala, ama a sua vida como ela é de fato, né? Então ele diz assim, o único amor que existe é o amor próprio. Né? Então ele diz, cabe bem fundo, né? E veja que as pessoas que você ama, você não as ama de fato. Você ama as boas sensações que elas te Que causam. elas trazem. Na verdade, você ama o desejo e não o desejado. Porque se você conhecesse a Sim. pessoa de verdade, né? Porque se você amasse a pessoa de verdade, eu costumo falar aos meus alunos assim: se o teu namorado te traísse, você ia amar ele mais ou menos? E ela fala, eu ia amar menos, eu ia deixar de amar. Eu falei, então você não ama seu namorado, você ama o ideal de namorado que você criou. Porque, É, segundo Nietzsche, se você descobrisse que ele é um galinha, você tinha que amar mais ele. Por quê? Porque agora você descobriu como ele é de verdade. Como você o sim, ama de verdade, você teria que amar mais. Então, que tem loucura, né? lógica, a gente ama. E Freud vai falar sobre isso, né? Freud vai falar que a gente ama o ideal de pessoa que a gente cria quando conhece. Então, olha lá, ó, João. Zizek diz que se amamos o mundo em que vivemos, temos que amar a merda dele igualmente. Quando nos apaixonamos por alguém, porque só notamos suas virtudes, né? E aliás, Exatamente. assim, a gente não só nota, a gente nota e a gente projeta. E a psicanálise, né? Projeta, claro. A gente projeta, a gente não vê, a gente só vê o que quer, né? Muitas vezes só vê o que quer. Então, assim, o que eu acho interessante é a gente também, como não quer se ver como um animal,
como seres que também somos animais, também somos parte da natureza. Nós não estamos acima da natureza, nós não mandamos na natureza, nós somos seres da natureza, mas a gente não quer se ver, né, como um ser da natureza. Aí o que começa a acontecer? Por exemplo, diferente do homem grego, né, que se via parte do cosmos, integrante do cosmos, a gente simplesmente se desgarrou do cosmos e criou, né, hierarquizou essa relação homem-natureza, e aí a natureza se destrói, né, a gente destrói a natureza. Uma vez até, tem um evento muito legal aqui na minha cidade em setembro, que chama Hacktown. Então tem assim, vem gente do Brasil inteiro aqui em Santa Rita, é uma loucura. Uma cidade de 40 mil habitantes passa a ter 80 mil. E eles falam de tecnologia, e aí tinha uma galera que tava falando assim, ah não, quando a gente esgotar a Terra, a gente muda de planeta. Então assim, você vê a hierarquia. Não, é uma razão instrumental total. A natureza sendo instrumentalizada pelo homem. E aí, eu acho que o homem também acabou fazendo isso com ele mesmo. Ele se viu tão superior assim à natureza que ele começou, por exemplo, a não querer, não quer ver a sua dimensão de animalidade, não quer ver que ele é um ser da natureza. Aí, por exemplo, nas relações, eu busco sempre relações idealizadas, um ser humano que eu idealizei, que não tem, né, não tem chulé, que não enjoa, não é chato, não tem, né, problemas. Então, assim, eu acho que realmente o Nietzsche é um cara que eu conheço pouco até. Porque Eu eu tô na adoro isso. filosofia do direito. Eu acho o Muito Nietzsche Kant, né? Porque ele é totalmente. O direito não pode se apropriar muito de Nietzsche. Porque o Mas, Nietzsche, no final das contas, assim, eu acho que para o direito, qual seria ali o que ficaria, né? Se você lê o Nietzsche e vai tirar um contributo para o direito, talvez um dos contributos que ficasse é o questionamento da própria instituição, sim, né? mas você sabe que essa semana, aliás, o Hotmart liberou sexta-feira o link. Eu vou fazer o lançamento do meu curso essa semana, um curso de introdução a Nietzsche, que eu pego os Ah, que principais. Eu legal. adoro Nietzsche. E Nietzsche realmente, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, ele era muito estoico, né? Então, esse sentido do amor fati, ele é muito análogo a um conceito dos estoicos, que era a vida não é boa nem má, a vida só é. Né? Uhum. Então, por isso que ele diz, ame sua vida como ela é, porque a vida não é nem boa nem má. Eu costumo dizer para os meus alunos, por exemplo, assim, você não tem um tênis, ou você tem um tênis velho, você não consegue comprar um tênis novo, você vê um amigo seu, isso é bom ou é ruim? E eles falam, isso é ruim. Mas eu falo assim, tudo bem, mas comparado a um aluno que não tem nem tênis e que tem que andar não sei quantos quilômetros para ir para a escola, ele vai olhar você com seu tênis velho e vai achar o máximo. E não ter o tênis é bom ou ruim? Eles vão falar, é ruim. Eu falo, mas comparado a um aluno que não tem pé, uma criança que não tem pé, ele queria mesmo andar descalço, e não ter pé é bom ou ruim. E comparado com o outro que nasceu com uma deficiência mental, ou seja, a vida ela só é. Ela não é nem boa nem ruim. O que vai fazer diferença é a perspectiva que a gente olha para ela. E Nietzsche vai nesse caminho. Sim. E outra coisa também que eu acho muito legal, só comentar aqui, ó. Claro. O pessoal falou lá para vocês, a natureza do homem é boa ou má? E aí, Juliana? Bom, eu sou muito adepto de Thomas Hobbes. Né? Thomas Hobbes é o pai do contratualismo. Os contratualistas eles dizem que o ser humano se organizou em sociedade por meio de um contrato social para evitar o estágio de natureza. Embora o estágio de natureza seja uma situação hipotética, Hobbes dizia que o homem é lobo do homem, né? O ser humano é mau por natureza. Diferente de John Locke e Rousseau, que vão dizer que o homem é bom e a sociedade o corrompe. Eu sou mais adepto a pensar, tendo mais a pensar como Hobbes, que o homem ele é mau e ele age de forma boa por causa da coação da sociedade. O Leviatã, né? Então, Hobbes ele tem um livro que ele publicou em 1651, chamado Leviatã, que ele fala que o poder, a monopólio da violência tem que ser do Leviatã, do governo, de tal maneira que as pessoas tenham tanto medo que você possa dormir de porta aberta. Por que eu digo isso? Porque eu trabalho na área de segurança há 20 anos. Para cada uma, duas pessoas que estão preocupadas com os outros, a grande maioria está preocupada no seu bem-estar, e a gente vê, infelizmente, muito isso, né? Essa pandemia ela tem despertado tanto o lado bom nas pessoas como o lado ruim. Pessoas que ela acha que as coisas têm que ser melhor,
mas se ela puder tirar o proveito dela, ela acha, não pode roubar, não pode ter esquema, mas a hora que tem o esquema dela, não pode tirar o meu. Ela não tá nem aí se isso tá, tá tirando comida da boca de criança, se está tirando medicamento do hospital, desde que ela tenha o dela. Então, professor Marcos, eu tendo a pensar que o homem ele tende mais para o mal, para a expressão, como diria Freud, para a expressão do seu Thanatos, da sua pulsão do morte, do que para outra coisa. Agora, não sei você, diga você, o que você acha? O homem é bom ou mal por natureza? Ah, então, é assim, gente, eu, sinceramente, assim, eu gosto tanto de Aristóteles que eu gosto de imaginar que nós nascemos com potências e que depende muito da, né, como assim, como a cidade seria uma analogia que é um solo, né, que pode ser pobre ou fértil. E a gente se cair num solo fértil, a cidade, né, na verdade, a sociabilidade, né? Então, a família, a cidade, as relações. Então, que nós poderíamos florescer, né? Como, por exemplo, uma sementinha que cai num solo fértil, desabrocha e se torna uma árvore frondosa. Agora, a gente também pode cair num solo pedregoso, a gente pode ser levado por um passarinho, né? Pegou lá Sim, sim. e foi, e, né? A fatalidade, aquilo que a gente não controla. É o que a Então, história assim, chama eu de forma acredito. causal, né? Forma. Como que é? Não é causal. Bom, depois eu lembro. Diga, desculpa, eu te interrompi. Não, então, eu penso isso, eu acho assim, eu acredito que, por exemplo, com relação a essa dimensão interna, existem questões que a gente pode trabalhar. Por exemplo, você pode se trabalhar na psicanálise, né? Você pode tentar projetar menos. A gente vai projetar sempre, mas tentar ter em contato com esse movimento, tentar projetar menos, tentar ver mais o rosto do outro, né? No movimento de alteridade. Você pode, por exemplo, tentar educar o seu desejo, né? Então, assim, eu não gosto muito de estudar, mas eu posso, por exemplo, começar a me organizar e educar o meu desejo de modo, por exemplo, a querer estudar, sentir falta de estudar, fazer atividade física. Então, eu acredito que o ser humano, ele também existe uma dimensão que diz respeito só ao ser humano, a cada um de nós individualmente, que a gente pode trabalhar, mas eu concordo com você também. Eu acho que sem o Estado, né? Sem o Estado, que é aquele que coloca limite aos arbítrios, né? Agora, eu não sei, assim, eu sou uma otimista, não consigo, não quero acreditar que o homem é lobo do homem em natureza, sabe? Eu acho que ele pode ser, eu acho que ele pode ser, mas eu acho que o homem, se fosse falar de uma natureza, eu acho que o homem, ele. Ó, eu gosto dos gregos, sabe? Porque, por exemplo, se você olha a natureza, você vê tudo realmente tende para o bem na natureza, né? Tudo tende para a organização, tudo tende para o equilíbrio. Quem desequilibra as coisas é o homem. Por Então, isso, assim, por isso que se tudo na natureza teve. Então, agora, bom, Kant vai dizer que o homem não nasceu para ser feliz. sim, Diferente do que os utilitaristas diziam, Kant vai dizer o seguinte, e nessa ideia Kant ele é bem helênico, né? Porque ele dizia, dado que na natureza nada é por acaso, né? Então quem nasceu para ser feliz são os animais, porque qual que é, eu ainda falei esses dias no vídeo meu, qual que é a vida do animal? Ele minimiza o desconforto e maximiza o prazer. Né? é, Então o animal nasceu para ser feliz. Como nós temos a capacidade de pensar, e se você para pensar na vida e nas coisas, você tende a não ficar feliz. Quanto mais você pensa na vida, no mundo, então nós não nascemos para ser felizes. Então, sim, pegando o seu raciocínio, se tudo na natureza tende para o bem, o ser humano ele vai na contramão desse pensamento. Esse é o meu pensamento. Eu costumo sim, dizer que o ser humano é o vírus do planeta. Né? sim, Porque você imagina, se não tivesse ser humano, o planeta estava andando, os animais estavam aí, as coisas estavam. O animal ele não judia do outro, ele mata para comer, mas se ele comeu, o outro está ali, ele está. Então, assim, eu penso na verdade, mas aí a minha visão, de novo, não pode ser pelas experiências de vida também, eu tendo a pensar que o homem vai nessa contramão, na contramão da natureza. foi Rousseau, viu, Marcos? Então, eu acho que o homem, ó, eu acho que nós, especialmente na modernidade, o homem, ele ficou tão cheio de si, ele acreditou tanto na sua capacidade de razão, que iluminaria as trevas, né? Que obscureciam
a perfeita percepção do mundo, que eu acho que o homem acreditou nisso. E aí depois ele foi tomando golpes, né? Como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, que foi um golpe, né? Como Freud, né, fala que o terceiro, né? O terceiro golpe no Feridas narcisismo. narcísicas. É, Feridas narcísicas da humanidade. São três. sim, Que é a Revolução Copernicana, onde o homem descobre que ele não é o centro do universo. A teoria da evolução das espécies de Darwin, né, Darwin. que é apenas... Então, o Darwin ele mostrou que o ser humano não tem nada de especial com relação aos outros animais. Todos temos um ancestral comum. Somos fruto da tentativa e erro da natureza. Não somos criados à imagem e semelhança de Deus. E a terceira grande ferida narcísica da humanidade é o descobrimento do inconsciente, porque ele dizia, não sou senhor na minha própria morada. Ou seja, a gente achava que a gente decidia, e nem isso, nem no nosso corpo a gente decide. Não. 95% da nossa psique é inconsciente. O nosso íris, nossa vontade, nosso inconsciente decide muito mais que a gente. Então essas são as três feridas narcísicas que Freud fala, na Exatamente. verdade. Então é isso. Eu acho assim que o homem não é senhor nem na própria morada, né? Então, assim, é muito interessante isso, realmente. Eu acho que o homem, ele se tornou muito... Ele acreditou durante a modernidade, né? De que ele, então, iluminaria a razão, né, luminosa, ela nos levaria à felicidade construída, né, por meio de um exercício puramente racional. E aí depois, por exemplo, com Nietzsche, né, que já antecipa o mal-estar da pós-modernidade, né? Segunda Guerra Mundial, a razão instrumental que cria a barbárie, né, de modo burocratizado. Então, eu acho que aí nós estamos hoje, nesse momento, em que a gente tem que repensar o nosso estar no mundo, repensar as nossas relações, repensar, né? Então, assim, agora a pandemia veio também colocando as coisas de perna para baixo, assim, de cabeça para baixo, porque os solteiros estavam felizes da vida vivendo os amores líquidos, né? Aí veio a pandemia, quem está se dando bem? Se dando bem por quê? Porque tem afeto, tem apoio. Os solteiros continuam se dando bem, como sempre. Você acha? Eu acho que são os casados. Os casados estão se dando bem. Os solteiros estão se lascando. Os solteiros estão aí pensando, poxa, que pena que eu não Não, dei, mas você sabe né? que no WhatsApp a gente recebe umas brincadeirinhas, né? E aí eu recebi um tempo atrás assim, olha lá, o jogo virou. Quem que tá transando agora? Eu falei, olha, eu não sei, mas os casados que não são, continuam sendo. Com criança, né, bagunça. Com criança, duas crianças em casa o dia inteiro. Mas assim, eu ia te falar uma coisa, você tá em dívida comigo. Hã? Você tá em dívida comigo. Sério? Porque eu te mandei o meu livro para você ler e você ainda não leu. Ô, Por que que eu Chileno, não falo? li. Eu Sabe sei que por você quê? não Agora eu leu. vou te falar. Eu vou entrar de férias. Semana Mas que vem eu tô entrando de sabe por que férias. você não leu? Porque se você tivesse lido, você ia ver que o que você falou agora há pouco, eu falei no final do meu livro. Eu não quero dar spoiler, porque está quase pronto. O professor Clóvis de Barros Filho que escreveu o prefácio do meu livro. Então, eu fiquei sabendo. E já está tudo ok, a capa, tá tudo, a gente já está já nos processos final aí, já logo logo eu vou ter uma data da pré-venda. Mas assim, no final do meu livro, eu falo sobre isso, né? Porque o meu livro é sobre Deus, para contextualizar as pessoas, eu falo sobre como a filosofia tentou provar Deus de forma racional durante a história. E aí, no final, eu falo sobre os Cavaleiros do Apocalipse, que são os filósofos que tentaram desconstruir a ideia de Deus. E eu falo no final isso, que eu falo assim, eu vejo hoje um grande problema na relação que alguns ateus lidam com isso, porque eu acho que você simplesmente não crê em Deus, mas acreditar em outras coisas no lugar, é o que Nietzsche chamava também de niilismo, da mesma forma. Você deixar de acreditar em Deus, mas acreditar em outros ídolos, dá na mesma. E um dos Sim. piores desses ídolos que você pode acreditar, não acredito em Deus, acredito em mim mesmo. É muito pior, entendeu? É pior. Você Sim. acreditar em você como resposta para tudo. Por isso que eu costumo dizer, eu costumo brincar, que eu falo assim, olha, para não projetar, quando eu fui, eu sou casado já faz bastante tempo, e eu falo assim, eu nunca procurei uma mulher perfeita. Nunca. Porque duas pessoas perfeitas num relacionamento ia ser demais, né? Então, eu nunca... eu não, porque Ia se ser uma você chatice, né? ia ser demais, entendeu? Então deixa, porque se você idealiza, o dia a dia ele é esmagador, né?
Pascal, verso 17, ele diz assim, o presente agride. Por isso que é perfeitamente normal que passemos a vida vivendo os tempos que não são os nossos. Ou seja, por meio do presente, ou a gente fica projetando o futuro, quando a gente é muito novo, não, porque quando eu me formar, quando eu tiver emprego, quando eu for promovido, quando eu casar, ou a gente vai ficando mais velho, começa a ter menos futuro, e a gente começa a falar, não, porque na minha época, na minha época... Então, assim, o presente agride, foi o que você falou. O presente agride. Então, a gente não pode idealizar, a gente tem que aprender a aceitar como ele é de verdade. Você quer Então, responder ó, alguma coisa aí? a Laísla tá aí, belezinha. Ah lá, ó, tem até a Ô, aluna da professora Laísa, Laísla um aí. beijo. Já já vai sair, professor, eu aviso. Então, olha, eu acho o seguinte, eu acho o seguinte, os casais, nesse momento, podem estar passando também por dificuldades, os filhos estão em casa, tá Ah, tendo uma dificuldade muito grande, por exemplo, talvez não seja possível ter nenhum apoio nas tarefas domésticas, tem que ser dividido isso entre o casal. sim. Claro que sim, mas por que eu falei que os casados estão se dando bem nesse momento agora? Eu tava brincando, Porque né? é o afeto. E é o Sim, sim. afeto que, por exemplo, os solteiros, né, a partir da perspectiva do Bauman, de uma modernidade líquida e de um amor líquido, era uma questão que os solteiros também. Não, claro, gente, ó, são casos e casos, né? Mas assim, a partir da parte da cultura. É alguma coisa que as pessoas, lato senso, de modo, claro, sem pensar nas individualidades, estavam evitando. Por quê? Porque estar em um relacionamento dá trabalho. Estar em um Sim. relacionamento é isso, é lidar com as diferenças, entrar é buscar um consenso. Então, dá trabalho. É muito mais fácil eu nem tentar ter uma relação mais profunda com alguém e, por exemplo, trabalhar pra caramba durante a semana, fim de semana eu vou pra balada, dou uns beijos na boca, e a semana eu trabalho pra caramba, fim de semana é uma outra boca pra não me apegar, Sim, né? sim. Então, é isso que agora eu acho que talvez, não é que a pandemia vá causar nada, mas a pandemia pode causar, porque talvez assim, essa estrutura, ela se revelou que é insuficiente, pelo menos nesse Sim. momento, falha, Mas é capenga. exatamente o que Bauman diz, né? Por isso que ele fala que as relações são líquidas. Ele diz que na primeira metade do século XX, até a primeira metade do século XX, as relações eram sólidas, o mundo era sólido. Então você conhecia o seu namorado, a sua namorada com 12, 13 anos, quando você casava, você ficava 50, 60 anos casado. Você entrava estagiário numa empresa, você se aposentava com 60, 65 anos. Você tinha amigos que você conhecia há 30, 40 anos. Até o carro que você comprava, e hoje não. Então hoje você vê uma pessoa, na época Bauman ele fez um estudo sobre o Facebook, porque ainda não tinha, ele morreu em 2017, o Instagram ainda não estava tudo isso, ele fez muito sobre o Facebook, mas ele falou assim, a pessoa tem 5, 10 mil amigos no Facebook, e domingo ele tem alguém, ele não tem ninguém para ir no cinema, entendeu? Para jantar com ele, para dividir as dores, né? Então as coisas, as relações estão rasas, as relações estão líquidas. E isso realmente na pandemia a gente vê uma potencialização dos problemas, porque essa incerteza, as últimas gerações nunca passaram por isso. Fazia 100 anos que a humanidade não via uma pandemia. Então, assim, e hoje, como o mundo, a globalização, ela é uma verdade, né, desde os anos 50 em diante, acontece uma coisa no Japão, a gente sente agora, não é daqui a uns dias, né? A bolsa deu um problema lá, a gente já sente aqui na hora, o dólar já sobe aqui. Então, o que acontece? A gente não consegue fugir muito disso, né? Então, ela Então, e a potencializa esses própria problemas. pandemia mostrou isso. O que Isso, acontece no Japão, olha, eu estou no sul de Minas Gerais. Aqui tá cheio de casos de Covid, já houve uma morte. Então, assim, é isso. O mundo, aí que tá. Eu acho que talvez uma coisa para a gente pensar é esse resgate de uma perspectiva do homem integrado ao mundo ordenado. Um sim, homem que faz parte do mundo, um homem que ele afeta e é afetado, porque talvez durante a Idade Moderna a grande ênfase tenha sido esse homem que afeta, esse homem que muda, sim. esse homem que constrói. E E esquece que é agora, afetado. exatamente, esquece que é afetado, esquece que também é um ser que vive na Terra, né? Que isso tudo importa para ele. Que o crescimento, ele é um crescimento que, se ele é desordenado e ele não respeita, por exemplo, a Terra, ele vai causar transtornos, problemas, como a gente está vivendo agora. Então, eu não sei, talvez fique essa lição, né, pra gente aí. Então, Foi mas quem que falou aqui? O João, né? Que falou que das relações. Não, o Rafael, as relações têm que ser bem escolhidas.
Com certeza, não qualquer relação, mas a negação da relação talvez também não seja o melhor caminho. Sim, sim, exatamente. Mas você sabe que, eu falo de novo, eu não sou tão otimista com relação à reação das pessoas, porque você estava me falando agora aí, eu lembrei de um economista e matemático do século XVII chamado Thomas Malthus. Inclusive, é um dos estudados quando a gente estuda sociologia, e ele diz assim que as provisões, né, a matéria-prima que a natureza fornece nunca vai ser suficiente para dar conta da demanda do homem. Né? Enquanto os bens se reproduzem, né? A matéria-prima se reproduz de maneira aritmética, geométrica, a necessidade de forma aritmética, a necessidade de Contrário. forma geométrica. Então, acontece, enquanto a gente começou a cultivar, a gente precisou caçar menos, teoricamente é sobrar comida, mas a gente começou a ter demanda, criar outras coisas, aí precisava de mais coisas, aí precisava cortar a árvore, aí você precisava de mais. Então, assim, nunca dá conta. E o que Thomas Malthus dizia? Ele dizia que de tempos em tempos a natureza se encarregava de eliminar parte da sociedade. Então, já no século XVII, Thomas Malthus dizia que quando o homem não se destrói por guerras, a natureza providencia catástrofes naturais ou pandemias para diminuir o tamanho da humanidade, para não esgotar os recursos da Terra. Então, ele trata a Terra como se fosse uma entidade viva que desse conta que o ser humano está fazendo mal, de tempo em tempo ela tem que eliminar uma parte. Eu esqueço agora o pensador, me fugiu a cabeça, mas diz assim, o homem é um ser esquisito, esse pensador dizia, né? Ele adora a Deus e rejeita a natureza, né? Destrói a natureza, sem se dar conta que essa natureza que ele destrói é o mesmo Deus que ele procura, que o homem procura. E eu acho que a ideia é essa mesmo, né? O homem, foi o que você falou, o homem tem que se dar conta desse homem afetado e não só esse homem que afeta. Agora, será? Eu não sou tão otimista achar que, porque se do século Então, XVII Malthus já falava isso, porque já tem histórico já, né? sim. Eu acho o seguinte, ó, eu acho que aí que tá, né? Para que filosofia? A filosofia, na minha perspectiva, assim, ela não tem que servir para nada. Mas quando a gente começa a estudar a filosofia, quando a gente começa, por exemplo, a gostar, a se interessar e ler sobre filosofia, a gente vai se apropriando da própria vida de um jeito diferente. Você, por exemplo, você lê Bauman, e aí o Bauman, por exemplo, fala, né, desse zero drag, que o mestrado, o mercado, que é o quê? Ele quer essa pessoa que não tem bagagem. Então, o mercado hoje quer que a gente não se case. O mercado quer que a gente não tenha relações sólidas, que não tenha família. Então, ele quer esse Porque o trabalhador sem mercado vai bagagem. preencher, o mercado ele vai arrumar coisa para te preencher, né? Por quê? Porque o mercado, ele quer hoje, no mundo globalizado, que você tenha disponibilidade para até amanhã na China, Sim, amanhã sei lá onde. sim, sim, Aí sim, você sim. vai lendo essas coisas, aí você tem a psicanálise, que fala o quê? Bom, nós somos seres faltantes, nós somos seres de falta. Aí o mercado oferece para a gente coisas para preencher a nossa falta, e aí a gente começa a se organizar de que modo? Você trabalha, trabalha, trabalha. Fim de semana você beija umas bocas aí você volta, né, abastecido o suficiente, Sim. o afeto Emocionalmente, sim, sim, emocionalmente, né, para afetivamente, você trabalhar, trabalhar, trabalhar. Se não tem família, você tem um cacto que dá até ou um cacto de plástico, né, que não tem nem perigo de morrer o cacto. E aí assim você vai vivendo a sua vida. Então, depois que você lê Bauman, por exemplo, o que pode ficar para você? Não que você vá se casar e ter família e é isso aí. Não, mas fica para você um incômodo. Fica para você aí essa reflexão de falar, cara, será que eu realmente não quero ter família? Será que eu realmente não quero ter filho? Ou será que isso foi incutido? Será que eu estou sendo aqui? Eu fui instrumentalizado, cooptado pela lógica de mercado para funcionar exatamente de acordo com as expectativas do mercado? Então, a filosofia traz isso para a gente, traz um empoderamento maior sim, de si mesmo, de né? si De, mesmo. de si mesmo. Porque você sabe que tem um pensador francês chamado Edgar Morin, que ele diz que os valores são complexos. Então, hoje a neurociência ela já lida o cérebro, ele diz que o nosso cérebro é binário, né? Então a gente tende a ir reduzindo as coisas a duas questões. Por isso que a gente geralmente é sim ou não, aceso, apagado, claro, escuro, ele ou aquele, um ou outro. Tanto que eu lembro que nas eleições,
Não que a gente tivesse muitas opções decentes, aliás, nenhuma no meu ver, mas assim, as pessoas falavam assim, não, mas você vai votar em fulano? Eu falava, não. Você vai votar, se você vai votar no Bolsonaro? Eu falava, não. Você vai votar no PT? Eu falava, gente, mas são 9 candidatos. 9. E as pessoas já desde o primeiro turno, elas já... Por quê? Porque a gente tende a esse reducionismo, né? E a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque, como o Edgar Morin diz, os valores são complexos, nós somos múltiplos, né? Então, nós temos toda uma multiplicidade de fatores que influenciam a nossa vida. Então, como no caso, você, como mulher, como uma acadêmica, como um profissional, você se encontra meio que num dilema, né? Coisa que o homem não, até então não tinha, mas a mulher hoje tem. A mulher apropriada de si, da sua carreira, do seu trabalho, ela ouve hoje que ela não tem que ter filho, ela tem que esperar para ter filho, ou ela tem que cuidar do trabalho dela, ela tem que estudar, e aí você fala, pô, isso é uma coisa legal. Ao mesmo tempo, nós temos o instinto materno da mulher é muito mais forte que o instinto paterno no homem, até por causa da produção, até porque está circunscrito à idade também, né? Na mulher, essa produtividade está muito circunscrita à idade que no homem não está. E aí você fica assim, puxa, e aí? Quais são os valores, né? Aí você ouve uma amiga falar assim, se você não tiver filho, você não sabe o que é ser mulher, você não cumpriu o seu papel, aí você tem aquela coisa, a tua mãe, quero neto, tua e tal, beleza. Ao mesmo tempo, você vê outras mulheres que estão no trabalho, então fala, se você tiver filho, tua carreira já era. Aí você fala, pô, estudei tantos anos, e realmente, ninguém falou que ia ser fácil, né? Então, assim, segura esse abacaxi aí, né? Mas aí, ó, você falou aí uma coisa muito importante. Se você trabalha com o paradigma da complexidade no Morin, você vai entender o quê? Que é isso. São muitas. Ó, eu sou professora, eu sou filha, eu sou. Cantora, Eu canta sou excelente. estudante, eu sou essa pessoa que não faz nada, que sou só eu. Então, assim, é complexo mesmo. Eu tô lendo esse livro aqui, eu tô lendo devagarinho, chama O Corpo Mantém a Cicatriz. E aí ele fala sobre isso, é uma parte do livro, né, em que ele fala sobre as nossas muitas partes. Nós somos seres, uma vida em partes é o capítulo. Ele fala, nós somos seres que somos muitos. Tem uma parte minha que quer uma coisa, tem outra que é completamente contrária àquela. Então, são muitas vozes dentro da gente. Por isso, sabe, que eu acho que, assim, eu tenho dificuldade. Todo mundo que tá aqui sente a mesma dificuldade. Sim. E aí, qual parte você vai ouvir? O que você vai fazer com a sua vida? Porque nós somos livres. Nós nascemos, né? Aí, Sartre, né? O existencialismo. Então, assim, nós nascemos. O que você vai fazer com esse tempo que você não sabe qual né? Depende de você. Aí tem pessoal falando aqui, né? Que as pessoas hoje terminam relacionamento por WhatsApp, não tem coragem de terminar. Termina por WhatsApp, eu bloqueia. E segue a vida. Né? É como se aquela pessoa deixasse de existir. Você bloqueia, você ignora, você esquece o que passou e segue sua vida. Só que aí que tá, gente. E eu acho que, de novo, coloca a gente perante essa necessidade de refletir sobre que pessoa você quer ser. Igual na pandemia, que pessoa você quer ser? Você quer ser a pessoa que, por exemplo, anda por aí sem máscara, que tá se aglomerando no Rio de Janeiro, lá no bar? Nossa, né? Que tipo de pessoa você quer ser? Sabe? Então, nos responsabiliza. De novo, sabe? Não é que toda a responsabilidade está sobre as nossas costas. Existem condicionamentos culturais, existem várias outras coisas que estão fora do nosso controle. Mas existe uma dimensão que diz respeito a gente. Sim, alguma coisa a gente decide, né? Sim. Alguma coisa. Você sabe que tinha um filósofo histórico do primeiro século chamado Epicteto. Ele tem um livro que chama Manual de Epicteto. Ele era escravo, ele era analfabeto, porque a gente sabe dele foi escrito pelos seus discípulos. E ele diz assim: na vida temos duas situações, né? Coisas que dependem de nós e coisas que estão alheias à nossa vontade, ou seja, 50% cada uma. Porém, das coisas que dependem de nós, 50% dessas ainda dependem de fatores que estão alheios à nossa vontade. Ou seja, de verdade, o que a gente tem influência na nossa vida, segundo o Epicteto, é 25%. O resto, você tem que esperar situações que condizam com a sua vontade. E aí eu costumo dizer para meus alunos, a pior mentira que podem te contar é falar assim, corre atrás que o sucesso depende de você. Não depende, né? Não. Aí eles falam assim, professor, você está me deprimindo. Eu falo, foda-se, meu trabalho não é te deixar alegrinho, é te ensinar a viver.
Mas, em compensação, não estou falando para você não fazer nada. Porque se fazendo tudo, você só tem 25% de influência, se você não fizer nada, é 100% de Então, ah lá, fracasso. que É, pessoa você quer ser? A Sônia falou exato. lá. Então, aí, quer dizer, a gente tem que subir a montanha e buscar conhecimento, e assim falou Zaratustra. É isso Então, aí. E assim falou Zaratustra. Zaratustra, É. sensacional. É. Então, assim, o que O rola? Ubermensch, buscar o Ubermensch de Nietzsche. Hã? Super-homem de Nietzsche, que em alemão já é o Super-homem. Ubermensch. É, do Então, aí além que do homem. tá. A gente reconhecer a nossa falibilidade, a nossa. Quem nós somos. Nós Sim, somos. Nós não somos ideia de Platão, nós não somos sim. perfeitos, virtuosos e maravilhosos, mas existe sim uma dimensão que depende da gente. A gente pode construir, pode buscar. Por exemplo, eu também concordo. Ah, tudo está nas suas costas, tudo depende de você. Não, não Não, depende, claro que não. não. Mas tem uma dimensão que depende, Alguma coisa depende, é. Alguma coisa né? depende, exatamente. Bom, Carol, faltam 5 minutos para acabar. Infelizmente, o tempo voou. É, Tem um filósofo que viveu 300 anos de Cristo chamado Epicuro, e ele fala muito sobre o tempo. E ele fala que nós não podemos sentir o tempo. A única maneira que nós temos de sentir o tempo é com o prazer, porque toda a filosofia de Epicuro é baseada no prazer. E ele diz assim que você só pode sentir o tempo pelo prazer. Ou você sente prazer no que está fazendo e não sente o tempo passar, ou você não sente prazer e o tempo demora para passar. Por que eu falei isso? Porque a live foi extremamente prazerosa, ó, voou, eu nem senti o tempo voou. passar, queria muito te agradecer e queria te deixar à vontade para você fazer as suas considerações finais. Falta Não, eu quatro que minutinhos. agradeço demais. Assim, gente, vocês desculpem, a gente não comentou tudo que vocês escreveram. Nossa, Ah lá. eu não respondi, não botei nenhuma pergunta daqui. Então, ah lá, um beijo aí pro João, pro Marcos, pra Soninha, pro Rafael. Deixa eu ver um comentário aqui. A Michelle falou: quando você estuda filosofia e sociologia, você adquire uma percepção totalmente diferenciada. Você entende como as coisas funcionam e por que são do jeito que são, o que somos, como a sociedade é realmente. Sim, é verdade, Michelle. Assim, eu acho que o conhecimento, a minha família, a minha vida toda, a minha família sempre teve graças a Deus, assim, eu fui criada num ambiente em que as pessoas nunca quiseram deixar nada de material. Agora, os meus pais fizeram um esforço muito grande para deixar aquilo que ninguém tira, que é o conhecimento. É o Porque o conhecimento. conhecimento ninguém tira da gente, gente. E a visão que eu tenho do conhecimento é a seguinte: não só ninguém tira de você porque você faz coisas e ganha dinheiro com ele, mas você pode ter uma vida, em que você se apropria mais da própria vida. Né? É difícil viver? É difícil. Toda decisão ela implica em uma renúncia? Sim. Mas é muito bom quando você olha. Eu tenho uma música do Los Hermanos que eu adoro, que fala assim: se o que eu sou também é o que eu escolhi ser, aceito a condição. Quando você escolhe ser o que faz sentido. Você pode mudar, você pode amanhã voltar e mudar a sua vida. Não significa, de novo, que seja uma promessa de felicidade. Porque Sim. talvez, né, ser quem você Mas sim de aceitação, né? ser quem você é, talvez, vai te colocar numa situação, inclusive, de infelicidade. De ter que, por exemplo, imagina, eu me reconheço um homem trans. E aí eu vou ter que enfrentar todos os desafios de um homem trans numa sociedade como a nossa, que muitas vezes não aceita a pluralidade, né? Aquilo que a diferença que salta aos olhos a partir do meu, porque a diferença é sempre a partir de um Sim. referencial. Carol, só desculpa te interromper, mas falta 1 minuto. Você já tem que continuar outro dia. Queria que É você verdade! agradecesse, quisesse falar, quisesse dar um recado final para a gente poder encerrar. Eu só quero agradecer vocês, gente, dizer que foi um prazer. Me sigam lá também no Insta, Sim, prof.ana Carol sim, Silvestre. sensacional. Sem falar, gente, que ela canta muito, hein? Cantora muito boa. Bom, queria te agradecer de novo, foi sensacional. Precisamos marcar outras vezes. Vai ser um prazer enorme, foi um prazer enorme. E Parabéns aí eu pelo seu queria. livro. Eu vou ler, juro que eu Ah, vou ler semana que obrigado. vem, Estou tá? esperando. Eu queria terminar a sua live com dois pensamentos filosóficos. O primeiro que é do pensamento de Sócrates, que é a base da filosofia ocidental, que é conhece a ti mesmo, né? Então a gente falou muito de se apropriar do próprio ser. E depois um conceito de Nietzsche, que era, embora ele não fosse muito fã de Sócrates, mas ele dá uma continuação e ele diz assim: torna-te quem tu és.
Então, o conhecimento, como a gente falou, o conhecimento, a filosofia, nos permite nos apropriar de nós mesmos e nos tornarmos quem nós somos. É Certo? verdade. Pessoal, muito obrigado. Carol, um Gente, beijão. ótima semana. Gente, Chileno, um abraço. muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.